Boa tarde, minha gente. Boa tarde a quem está em casa, quem nos assiste. E esse tema delicioso, itens da paz. A gente vai falar de paz, primeiro fazendo a reflexão. Quando é que eu tenho paz? Quando é que eu não tenho paz? O que é paz? Será que é paz quando a gente tem um dia estressante no trabalho, quando a gente tem alguns perrengues e tudo que você deseja é chegar em casa, tomar aquele banho demorado, comer aquilo que você gosta muito e relaxar no sofá, ligar a televisão lá naquele vazio? É ter paz? Será que é ter paz ficar assim, sentado, olhando o horizonte, um pôr de sol, no final de tarde, sentir uma brisa fresca? Isso é ter paz? Será que é ter paz deitar numa tarde fresca, numa rede, de pernas para cima, com um livro bem interessante? É ter paz? O que é que vocês acham? O que é que os internautas acham? O que é que a gente aqui acha? É ter paz? O que mais poderia ser ter paz? Ter paz. A gente pode ter tudo isso e estar em paz. Ter paz em todos esses momentos. Como a gente pode ter todos esses momentos, todos os recursos disponíveis para a construção da nossa paz e não ter essa paz. Porque esse livro que eu leio numa rede, numa tarde fresca, de pernas para cima, achando que estou em paz, pode me trazer situações que me levem a reflexões conflitantes comigo mesmo e eu perco a minha paz. Estar aí sentadinho, olhando o horizonte num pôr do sol, numa brisa fresca, pode estar me trazendo algumas lembranças bastante dolorosas e eu também perco a minha paz. Outro exemplo que eu dei foi chegar em casa, tomar um banho, relaxar. Isso é descansar, né? Eu posso ter paz, mas eu também posso trazer os meus problemas do dia nesse momento do meu relaxamento e minha paz foi embora pelo ralo. Não é assim? Então, afinal, o que é ter paz? Será que é essa coisa assim tão efêmera, tão rápida, tão assim? Como é isso? Será que é possível a gente ter uma paz sólida, aquela paz permanente, aquela paz que muitos chamam de paz de espírito ou paz interior? Porque a paz exterior não é necessariamente uma paz, é muito mais uma tranquilidade, né? É uma tranquilidade, é um silêncio, é um bom momento, é um momento de paz. Mas a paz verdadeira é a paz que a gente constrói, é a paz interior, é a paz de espírito. E aí eu queria perguntar para vocês de novo, será que essa paz de espírito, essa paz interior, a gente consegue uma construção de uma paz e que seja uma coisa sólida? Será que a gente consegue manter a paz interior, a paz de espírito, por quanto tempo? Como é que está a sua vida hoje? O que é que te tira a paz? O que é que tira a nossa paz? Muitas vezes a gente usa essa expressão, roubaram a minha paz, tiraram a minha paz. E a gente sempre atribui isso a algum evento externo. Esse evento externo muitas vezes se chama pessoas. É comum que pessoas nos desestabilizem. Porque as nossas relações com pessoas, as nossas relações afetivas, elas são muito mais significativas do que um relatório que eu preciso entregar, que também tira a minha paz. Por que tira a minha paz? Um relatório que eu preciso me entregar e eu não estou dando conta. Por quê? E aí vem uma questão que é muito nossa. Essa coisa de manter a nossa paz. A questão que é muito nossa é uma porta que a gente tem e que de vez em quando a gente abre. Algumas pessoas abrem muitas vezes, outras pessoas já conseguem abrir essa porta poucas vezes. Chama-se porta da insatisfação. Porque eu estou insatisfeito com as coisas, porque as coisas não saem do jeito que eu gostaria, porque o tempo, eu não estou dando conta, o tempo passa muito rápido, porque o tempo me traz muitas demandas, a vida de hoje traz muitas demandas para a gente, casa, filho, marido, uma esposa, o trabalho, o trânsito, né? E aí as coisas não saem do jeito que a gente gostaria, e a gente abre a porta da insatisfação e fica assim.
Fica irritado. Pessoas também às vezes nos decepcionam, não é? As pessoas às vezes nos decepcionam. E tudo isso é motivo para a gente dizer que acabou com a minha paz. E a gente atribui sempre a responsabilidade para o outro. Eu não estou satisfeita, eu abri a porta da minha insatisfação. Eu não estou satisfeita com o que me fizeram, as coisas não estão saindo do jeito que eu gostaria, este relatório que eu recebi não foi assim que eu pedi, já falei 1000 vezes e a pessoa não entende. Não é? A gente atribui sempre ao externo fatores que perturbam a nossa paz e que nos deixam com essas carinhas, esse olho verde, mas não sou eu não, né? Quando eu encontrei essa imagem, eu digo, meu Deus, eu tenho uns perturbados que ficam assistindo esse negócio e que gostam de tirar a minha paz, entre aspas, e vai dizer assim, é bem você aí com essa cara verde, com esse olho verde aí, irada, zangada, ou decepcionada. Sim, pode ser eu também. Há momentos assim, há momentos em que a vida, por mais que a gente se trabalhe para se melhorar, para se conhecer, para manter um equilíbrio psíquico, para manter um equilíbrio emocional, às vezes, claro que a gente é sacudido e é claro que a gente fica assim. Mas a consciência de que chegamos a um momento assim nos proporciona voltarmos a ter equilíbrio. Nos proporciona aquele alerta assim, opa, olha eu verde, olha eu roxa, de raiva, decepcionada, porque as coisas não saíram exatamente como eu gostaria. E nós costumamos atribuir muito o fato aos outros, porque eu sou bacana, mas o outro não é. Porque eu sei fazer as coisas, mas o outro é falso, o outro conspira, o outro calunia, é o outro quem faz essas coisas. Eu não faço, eu sou boazinha, eu sou bonzinho. Costumamos pensar assim. Quando sequer pensamos, quando vamos nos deixando levar e temos os nossos conflitos e os nossos embates na vida, a gente costuma atribuir logo ao outro aquilo que a gente nega na gente ou desconhece que a gente tem, o que Jung vai chamar de sombra. Está na nossa sombra e projetamos no outro aquilo que nós temos, mas que a gente desconhece que tem, ou que a gente nega que tem, é chamado de sombra. E a gente não quer fazer acesso. E a gente reconhece esses elementos sombrios em nós, projetando no outro. Por isso o outro. E aí Sartre vai dizer, o inferno são os outros, né? O inferno são os outros. Como assim? Sartre vai dizer o seguinte no existencialismo, que nós estamos condenados a ser livres. Sim, esta palavrinha mesmo. Estamos condenados a ser livres. Nós somos donos das nossas escolhas e precisamos assumir as responsabilidades das consequências das nossas escolhas. Então, nós somos os atores das nossas vidas e nós temos essa liberdade. Acontece que nós nos relacionamos o tempo inteiro com o outro. O outro que também tem a sua liberdade, está condenado à liberdade dele. E é nisso que entramos em conflito, porque a liberdade do outro limita a nossa. Vocês já pensaram, se todo mundo fosse meio que robotizado e somente eu tivesse essa faculdade da escolha, a liberdade da escolha? Ninguém mais. Todo mundo vai fazer o que eu quero, o que eu decido, Que vida sem graça seria, não? Que vida sem graça seria? Porque o bacana da vida é exatamente quando a gente tem um conflito, quando a gente tem um desafio no outro. Mas isso só é bacana quando você tem essa consciência de que esse conflito, de que esse desafio é para que você construa em você aquela paz verdadeira, aquela paz que não vai se esfacelar porque alguém falou mais alto, ou porque alguém disse o que você não gostaria de ouvir, ou porque as coisas não saíram exatamente como você queria e você logo abriu a porta da insatisfação. Então, nessa história de que o inferno são os outros, costumamos atribuir somente aos outros mesmos e esquecemos, como sempre fazemos, esquecemos de olhar para nós mesmos, até onde está a nossa responsabilidade. Porque se o outro me oprime, ele está me oprimindo porque, de certa forma, eu estou permitindo.
se o outro me agrediu, em algum momento eu dei espaço para que aquilo acontecesse. E se eu não dei, e tenho consciência disso, eu saberei botar um ponto final naquilo ali, não é? Eu saberei conduzir a história, se eu mantenho a minha maturidade psíquica, o meu equilíbrio emocional. E quando a gente tem essa segurança de que sabemos o que estamos fazendo, nós transitamos nos lugares nesse mundo, temos a consciência de que o mundo é amplo, o mundo não é só aquilo que está nas minhas expectativas e nem o que eu gostaria que fosse, mas o mundo tem aquele aspecto que eu também não gostaria. Mas tem. E quando eu aceito isso, quando eu acolho que o mundo é aquilo que eu gostaria e aquilo que eu não gostaria também compõe esse mesmo mundo em que eu estou, em que eu pertenço e que eu interajo, quando eu acolho isso, quando eu tenho consciência disso, eu então construo uma maturidade psíquica, porque eu aceito o mundo do jeito como ele é. Eu aceito a vida do jeito que a vida é, mas não com resignação, e sim com inteligência. A gente precisa desenvolver as nossas inteligências, as múltiplas inteligências, inclusive a emocional e a espiritual, para poder lidar melhor na vida tal qual ela é, e não como eu gostaria que ela fosse. Então, se eu vivo numa vida de bangalô, de praia, de brisa fresca, de tardes tranquilas, suaves e água fresquinha, descalça, com os pés na água fresca, e de um momento para o outro, a vida me abre uma porta e eu vou parar nesse terreno inóspito, nesse terreno árido, nesse clima inóspito, num deserto quente. E se eu não sei lidar com isso, é óbvio que eu vou sofrer ainda mais. Mas se eu aceito, se eu compreendo, não com resignação, mas com inteligência, eu irei proteger aqueles pés que estavam descalços na água fresca. Eu irei me preservar, eu irei me proteger melhor. Eu irei lidar com as coisas daquele clima árido, daquele clima inóspito, de uma forma mais tranquila. Porque se eu não aceito, se eu não quero, se eu digo não é assim que eu quero, qual é a minha reação? Ou eu vou sentar e chorar, me lamentar, me lamuriar, não é? Vou reclamar o tempo inteiro e vou sofrer muito. Quando a gente aceita as mudanças que acontecem na vida da gente, a gente ganha mais autonomia sobre o nosso processo de construção de paz. Quando a gente acolhe e aceita, a gente encontra as saídas de viver melhor naquelas situações. Porque quando a gente diz, eu não gostaria, por que comigo? Por que isso aconteceu comigo? Quer dizer, podia ter acontecido com outro, né? Mas a gente fala isso, é comum na fala da gente. Por que comigo? Ué, e por que não com você? Aproveita o que é que isso está trazendo para você. Esses momentos em que a gente precisa sair de um momento muito tranquilo para ir para um momento tanto áspero da vida da gente, eu costumo dizer que é como um momento de incubadora. É o momento em que põe a gente no chão, assim, quietinho, para você refletir. E se você souber usar bem esses momentos mais difíceis, depois que passa, porque tudo passa. O que é bom passa, mas o que é bom passa e o que é ruim passa também. Então, depois que passa, se você souber aproveitar bem como uma incubadora de boas ideias para mudanças na sua vida, porque tudo que acontece na vida da gente e que é muito difícil, impulsiona a gente para mudar, para mudanças. Então, se a gente usa aquele momento difícil, aquela passagem por um terreno mais árido, inóspito, para sermos mais criativos nas novas propostas de mudança da vida da gente para o futuro, vivendo o agora, não é ficar com a cabeça já no futuro, o que é que eu quero, o que é que vai acontecer, não. Mas é pensar agora, o que é que eu posso fazer agora, porque eu tenho um futuro. E eu tenho um futuro sempre. Encarnado ou desencarnado, a vida é uma com várias fases. Então, eu preciso pensar
na minha condição de espírito aqui. O que é que eu, espírito, estou fazendo, preciso estar passando por esse momento tão inóspito na minha vida? Tão difícil, tão árido, tão seco, tão quente. Por quê? Para quê? Muito mais o para quê. Para quê? O que é que eu posso produzir agora a partir daqui? Que mudanças eu posso fazer na minha vida? Que mudanças eu posso fazer em mim? Eu, espírito. Eu sou um espírito imortal, que me relaciono com tantos outros espíritos também imortais. E muitas vezes eu não quero aceitar o outro, porque o outro é assim, porque o outro é birrento, porque o outro é muito áspero, o outro é muito grosseiro, o outro é muito impaciente. Espera aí, criatura. O outro é um espírito que tem uma história de vida e que você, às vezes, nem conhece a história de vida. Muitas vezes aquilo é uma ferida. O outro é assim porque sofre. Mas a gente não vê o outro como espírito. A gente vê aquele personagem que é agressivo. A gente vê o personagem que me distratou. A gente vê o personagem que qualquer coisa, mas a gente não vê um espírito que tem uma essência. E que aquilo ali pode ser reação, consequência de mais escolhas, mas talvez de um sofrimento muito maior e que a gente não dá conta. O fato é que, quando a gente aceita a vida tal qual ela é, o fato é que quando a gente aceita a vida do jeito que ela é, a gente ganha uma maturidade psíquica. A maturidade psicológica é a arte de viver em paz com o que não podemos mudar. Isso é maturidade psicológica. Viver em paz com o que a gente não pode mudar. Aceitar que a gente não tem o controle sobre tudo na vida. A gente não tem esse controle, a gente até gostaria, né? A gente pensa que, só que a vida apronta cada uma com a gente. Para dizer assim, criatura, aprende a viver com resiliência. Aprende a ser flexível. Aprende a olhar a vida de uma forma mais suave. Aprenda a desenvolver novos olhares para a vida. Muitas vezes a gente fica presos a uns pontos na vida e achamos que aquilo é aquilo porque eu aprendi que é daquela forma e assim não vai mudar. Maturidade psicológica ensina a gente a ter novos olhares, a ampliar os olhares. A gente vem com vários elementos que a gente ainda não sabe usar, ou usa de forma equivocada, ou aprisiona. A gente estabelece algumas âncoras psíquicas ali, em crenças ultrapassadas e que nos paralisa e que nos amedronta. A gente tem medo de se livrar de determinadas crenças que já não nos servem mais. Ao contrário de nos servir, elas nos paralisam, ela nos amedronta, ela nos deixa insegura, ela nos fragiliza. Mas a âncora está ali, fincada. A gente também tem mecanismos de defesa, a gente tem deslocamentos mentais para trabalhar nossa autossabotagem, para que a gente não avance. E é por isso que é tão importante que a gente se conheça todos esses elementozinhos da nossa mente. Na nossa mente, no nosso psiquismo, nós espíritos, nós já temos em nós algo. E estamos sempre construindo algo mais. As leis de Deus estão aonde? Quem conhece o livro dos Espíritos? Onde estão as leis de Deus? Na nossa consciência. Acesse. Acesse. Aprenda a viver a lei de progresso, a lei de trabalho, a lei de amor. Aprenda a viver as leis de Deus para que elas sejam naturais na sua vida, no seu fluir, no seu viver, na sua aceitação dos momentos inóspitos da vida que a gente de vez em quando tem. E quando a gente tem essa maturidade psíquica, a próxima pergunta é: qual é o próximo passo? Isso quando a gente ganha essa maturidade psicológica. A pergunta que vem em seguida é, depois de um desafio, qual é o próximo passo? E a gente, ao invés de reclamar da escuridão, a gente levanta e acende a nossa luz. Eu descobri esta semana
que tem uma regra beneditina dos monges de São Bento. Tem regras, né? Tem regras franciscanas, tem regras beneditinas. Tem uma regra, se não me engano, 34 ou 37, que vai dizer assim: não reclame. Não reclame. Eu adorei isso. Eu acho até que eu vou fazer várias plaquetinhas e botar uma na minha casa, uma no meu trabalho. Tem coisa mais chata do que reclamar, né? Eu não estou dizendo que a gente não vai discutir. Não é isso. A gente argumenta, a gente discute. A gente só não precisa ficar reclamando, porque reclamar coloca a gente naquela situação de vitimização, né? Eu não posso fazer nada, então eu reclamo. Pode. A gente pode sempre fazer alguma coisa. A gente precisa ser proativo na vida da gente. A gente precisa levantar e acender a nossa própria luz. A gente precisa fazer algo. Quando a gente entende que a vida é daquela forma, aceita, enxerga a vida daquela maneira, com inteligência, a gente aprende a lidar, a passar pelos buracos, pelas pedras que tem pelo caminho. Mas isso se a gente não se acomoda, se a gente não fica sentado na beira do caminho. A gente precisa ver de que forma eu me ilumino nesse processo doloroso. De que forma eu me ilumino nesse momento em que a vida ficou mais nublada no meu existir. A proatividade é uma característica do espírito também. Utilize o seu potencial de espírito para fazer mudanças na sua vida. E nessas mudanças, que você faça mudanças que impliquem em iluminação interior. Porque mudar de casa, mudar de emprego, mudar de qualquer coisa da vida externa, não faz muito sentido se não trouxer para você uma mudança interna. E como a vida é sempre cíclica, por falar em cíclica, o sol, isso é uma música de Nelson Cavaquinho, o sol há de brilhar mais uma vez. Quem é mais antigo do que eu conhece, porque essa música certamente é mais velha do que eu. Né? A vida é cíclica e essa história da proatividade, a vida ser cíclica, é um impulso para que a gente seja proativo. É a gente pensar assim, ó, o sol vai brilhar de novo, agora é noite, agora está escuro. Hoje é dia de eclipse, não é? Hoje é dia de eclipse. Quando a gente sair aqui, dizem que é 5 para 6 horas, a gente sai daqui 6 horas, dá para ver alguma coisa. Vamos olhar, mas vamos olhar com emoção, né? Um evento da natureza, saber viver a vida, apreciar cada coisinha da vida da gente. Isso tudo também nos ajuda na nossa construção. A luz há de chegar aos corações, do mal será queimada a semente e o amor será eterno novamente. É só para inspirar a gente, para a gente continuar essa nossa conversa. Porque essa esperança de que o sol vai voltar a brilhar mais uma vez, de que a luz vai chegar aos nossos corações, é uma esperança, mas é uma esperança ativa. Não é aquela esperança de ficar sentado esperando, não. É aquela esperança de que a vida se move e, portanto, eu também preciso me mover. Eu preciso fazer o movimento. Eu não posso esperar ser levado. Eu tenho que fazer o movimento, o meu movimento interno. Porque a gente é quem constrói a nossa paz. Construir a nossa paz significa saber viver cada momento do jeito que o momento pede. Se é um momento de parar e tricotar, não dá para eu ir para o trabalho, porque eu estou enfermo. Então eu vou aproveitar. O que é que eu posso fazer? Eu vou parar. Qual a melhor forma de viver esse momento da minha enfermidade? Como que André Luiz diz? Ele diz nesse tema de hoje, Itens da Paz, moléstias físicas são pausas para iluminação e refazimento da vida espiritual. Então, se eu preciso parar, se eu tenho que dar um tempo da minha rotina de vida, que eu tenha outros olhos para ver esse momento difícil. Que eu veja um momento difícil não apenas como uma enfermidade física, mas como uma pausa para iluminação e refazimento da vida espiritual. Eu achei isso lindo dessa passagem. De todo o texto que Zezé leu mais cedo, esse eu achei extremamente significativo.
aprender a usar cada momento. E essa imagem daí significa também uma outra coisa. Significa que o nosso lado, essa iluminação, ela é interna. E que o nosso lado interno precisa estar tão bem bonito, bem acabado, como o lado externo. Diz que a gente reconhece a boa bordadeira, a boa costureira pelo acabamento, não é? Que você vira pelo avesso e você não encontra aqueles nós mal feitos, aquelas linhas sobrando. Então, é trabalhar os nossos conteúdos internos para que internamente sejamos o mais perfeito possível dentro da nossa existência, dentro da nossa encarnação. Trabalhar o lado interno para que ele fique tão bonito quanto trabalhamos o lado externo. E aí eu volto a lembrar que no lado interno a gente tem elementos importantíssimos, as leis de Deus gravadas na nossa consciência. O espírito na encarnação, ele evolui na medida em que ele agrega a si, a sua essência, o aprendizado efetivo das leis de Deus. E essa é a verdadeira construção da nossa paz. Aquela paz que não vai ser esfarelada quando alguém nos grita, quando alguém nos trata mal, quando alguém não corresponde ao que eu gostaria, quando alguém me decepciona, quando eu chego em casa e deito no meu sofá para relaxar depois de um dia estafante e os problemas do dia a dia, os problemas do trabalho, eles não vão me atropelar, porque eu sei por que é que eu estou passando por aqueles problemas. Essa é a diferença. Essa é a diferença. É compreender o que são os problemas que nos chegam. É compreender o que são essas dificuldades, o que são as pessoas difíceis que às vezes a gente encontra. Quem é aquele espírito? O que quer na minha vida? O que quer me ensinar aquela alma, meu Deus, né? Às vezes a gente diz isso, mas de uma forma meio irritada, mas vamos ficar mais leves para enxergar o outro. O que é aquela alma na minha vida? Quem é aquele espírito? O que traz? Que conteúdos traz? E aí, mais importante do que ver o outro, tão importante, não é mais, mas tão importante quanto ver o outro como um espírito que tem as suas histórias, é dizer assim, por que é que as histórias daquele espírito encarnado me incomodam tanto? Por que estão me incomodando? Por que me desestabilizam? E se eu reconheço em mim que ali está um elemento que me desestabiliza, opa, ótima oportunidade. Quem faz terapia leva para terapia, quem não faz terapia fica quietinho no seu canto e pensa, com vontade, não tenha medo de chegar bem ao fundo e descobrir por que é que você projetou no outro, é porque você tem. Então, onde é que está escondido? De que forma pode se manifestar? Buda tem uma frase que ele diz assim, Buda, nosso gordinho que eu adoro, ele tem uma frase que diz assim, as mentes de vocês são mais perigosas que cobras venenosas e assaltantes vingadores. Ó, nossas mentes. Não é a deles lá dos orientais, não, é a nossa mente. Vossas mentes são mais perigosas do que cobras venenosas e assaltantes vingadores. O que ele quer dizer com isso, que a Denauer também muitas vezes repete aqui nas palestras, é que nós somos capazes de muitas coisas. Vai depender da circunstância. Admitir que somos capazes é um passo para um controle. É um passo para um controle. É não se achar melhor do que ninguém. Porque o outro fez, a diferença é só essa. O outro fez e eu não fiz. Mas eu sou capaz também. E conhecer os emaranhados da nossa mente perigosa é que nos dá essa segurança de transitar pela vida, de transitar pelas dificuldades. Conhecer os meandros, os nossos devaneios, o que se passa na nossa mente, o que se passa e eu não vejo, e eu não tomo consciência, mas eu projeto no outro. Aproveite sempre as projeções que vocês fazem, tragam de volta para vocês, para que vocês se entendam melhor. E quanto mais a gente entende que a gente é capaz de, que a gente sofre por, que a gente pensa
porque a gente pensa, muitas vezes, quando você vê, você já pensou uma coisa bem desagradável. Por quê? De onde vem isso? Está lá, está no espírito, que ainda não compreendeu determinados aspectos da lei de Deus, que também estão lá na sua consciência. Então, é um trabalho de consciência e consciência todo o tempo. E assim a gente vai construindo a nossa paz, acessando as leis de Deus, botando o nosso lado interno bem acabadinho, né? Igual a costura, igual um bordado bem feito. O nosso lado interno precisa ser tão perfeitinho quanto o lado interno. Então, vamos trabalhar. E aqui, alguns aspectos. Tem 7 pontinhos que eu trouxe para a gente refletir. Nesse processo de construção de paz. O primeiro deles, aceite a vida como ela é. Exatamente como ela é. Se eu não posso mudar, eu vou aceitar como ela é. E isso não significa necessariamente você ser resignado. Não. É aceitar a vida com inteligência. A vida é assim, ok. Esse chão aqui é quente, vou calçar um sapato para proteger os meus pés. Está frio, eu vou me abrigar num casaco. É saber acolher. Porque se a gente não aceita, se a gente diz, não, não é frio, o chão não está quente, eu vou pisar e vou queimar meus pés. É assim que às vezes a gente age como crianças teimosas em processos difíceis da vida, que a gente não quer aceitar. E a gente pisa descalço no chão quente, sabendo que vai queimar. Mas como eu não aceito, porque eu não gostaria de estar passando por isso, lá vai eu, aumentando o meu sofrimento. Né? Então, primeiro ponto, aceite a vida exatamente como ela é. Isso é maturidade psicológica. Aceitar com inteligência. O segundo ponto, aceite as pessoas como elas são. Se eu aceito a vida, óbvio que eu vou aceitar as pessoas fazem parte desta vida. E nesse momento de aceitar as pessoas tal qual elas são, eu preciso lembrar que elas são espíritos que teve outra história. Tem uma história desta encarnação e que nem sempre eu sei. Mesmo que eu conviva, que seja alguém do meu convívio, uma irmã, um irmão, um sobrinho, sei lá o quê. Aquela pessoa tem conteúdos que são dela. O que eu penso sobre ela é uma interpretação minha sobre ela. Mas de verdade, só ela pode acessar os conteúdos dela. Então, aceite essa pessoa do jeito que ela é. E pense por que essas dificuldades estão chegando até você. Por que está mexendo com você o jeito do outro? Se é do outro, por que mexe comigo? Hã? Então, eu preciso ver por que é que o jeito do outro ser, mexe comigo. Por quê? O terceiro pontinho é viver o presente. É viver o que a gente tem agora. Sabendo que temos uma vida no futuro, mas sabendo que a responsabilidade das minhas escolhas é somente minha, porque eu estou condenada a ser livre e livre com as minhas escolhas. Eu estou livre para escolher e preciso ser maduro o suficiente para assumir as consequências das minhas escolhas. E as minhas escolhas de hoje, reverbera no futuro. Então, a forma como eu estou lidando com um problema hoje, reverbera no meu futuro, no meu amanhã. Se hoje eu estou passando por algum momento de nuvem, de escuridão, como é que eu vou me iluminar? Como é que eu vou? Cadê aquela tomada da imagem que eu trouxe? Cadê a tomada para eu ligar para acender a minha luz interior? Então, aproveitar que as moléstias físicas são pausas para a iluminação e refazimento da vida espiritual. Porque o corpo é passageiro. Eu preciso dar valor ao que realmente importa na minha vida. Eu sou um espírito. Eu preciso perceber os valores do espírito. O quarto, descomplique. Vocês já perceberam que a vida é simples e que é a gente que complica? A vida é simples, a gente é que complica. E às vezes a gente costuma tornar o problema que a gente tem maior do que o que ele realmente é. Então observem se o problema que você está vivendo você não está supervalorizando, superdimensionando.
Essa semana, eu conversava com uma pessoa que estava muito abatida, muito abalada, e ela dizendo assim, mas como é que eu faço? Eu não vou mais fazer uma viagem que estava programada, porque eu não vou mais. Eu falei, vem cá, criatura, presta atenção, criatura. Você está superdimensionando o problema e pior, você está alimentando o problema com mais elementos, porque você está deixando de fazer o que planejou, deixando de fazer a viagem, deixando de fazer o curso, porque você está com problema com a pessoa, com a sua vida pessoal. Dê seguimento à sua vida, porque assim você aumenta o seu sofrimento e o pior, ainda bota a culpa no outro, né? Ainda bota a culpa no outro. Então, não aumente o seu problema. Preste atenção. Preste atenção. Porque, às vezes, quando a gente está sofrendo muito, claro, a gente está doendo, é comum o ser humano. Quer ver uma coisa? Ganhar R$1.000. É bacana, né? É bacana. Todo mundo acha legal. Poxa, ganhei R$1.000. Perca R$1.000. Dói mais do que ganhar, né? A dor de perder os R$1.000 é maior do que o prazer de ter ganhado. Porque assim, eu dizia isso para os meus filhos, quando eram pequenos, que vinham, minha mãe, mas você, não sei o que. Eu falei, pois é, quando eu brigo, vocês lembram muito mais do que o carinho que eu fiz, do que o passeio que a gente fez. É do ser humano. É nosso isso. Não é nada demais, não. É só preciso ficar atento que as coisas boas estão acontecendo e que as coisas difíceis a gente tende a superdimensionar. Pelo simples fato que a gente não gostaria de estar passando por aquilo. E aí entra de novo naquela história da maturidade psicológica. Eu não aceito. Então eu vou sofrer, eu superdimensiono, eu vou lamentar, eu vou reclamar, ainda vou incomodar todo mundo perto de mim, né? Vou me vitimizar. Então, vamos descomplicar. O não reclamem, que eu adorei, que eu vou fazer uma tabuletinha. Não reclamem, regra 36 dos monges beneditinos. Não reclame, não reclame. Haja. Levanta e faz. Está ruim, não reclama não. Levanta e faz. Em vez de reclamar da escuridão, vá lá e acenda a luz. Em vez de reclamar que está frio, vai lá e pega o casaco. Em vez de reclamar que está com fome, vai lá e frita um ovo, né? Em vez de reclamar que está doente, aproveita o momento para fazer a reflexão, para fazer um pouquinho de reforma íntima, para fazer um retrospecto da vida. Escreve a história de sua vida. Aproveita que não está indo trabalhar. Paciência e perseverança. Paciência e perseverança, elas duas juntas, elas fazem milagres. A gente passa a ver as coisas de outra forma. As coisas ficam de outra forma. Quando a gente tem paciência e perseverança, depois que o tempo passa, você diz, poxa, valeu a pena. As coisas mudam por si como mágica, quando a gente tem paciência para observar. Mas lembrando sempre da atitude proativa. Não vou ficar sentadinho esperando, né? Eu sou paciente e perseverante. E o último, ame e agradeça. E aí, quando eu escrevi isso, eu lembrei daquela música que Roupa Nova fez uma versão. Só o amor muda o que já se fez. E a força de quê? A força da paz junta todos outra vez. O amor está escrito no muro aqui da casa, na entrada da casa, e é uma das frases que eu acho mais linda. O amor é a força propulsora do universo. O amor muda todas as situações, todas as emoções. A gente resolve, facilita a resolução dos nossos problemas. O amor, quando a gente acessa mesmo esse poder que é o amor dentro de cada um de nós, as nossas relações mudam, a nossa forma de ver o mundo muda, a nossa dor muda. E essa imagem é o seguinte. Vocês conhecem uma lenda, uma história de um monge que tinha uma sabedoria muito grande e que era conhecido pela paciência e pela grande paz que ele emanava. Um sábio. E certo dia alguém resolveu desafiá-lo.
E nesse desafio ia lá e provocava. Passou o dia inteiro, provocava, e o sábio, em posição de lótus, apenas respirando, meditava. E o outro provocava, xingava, caluniava, cuspia. Pense em tudo de horror. Resumindo a história, no final do dia, esta pessoa provocativa, derrotada, foi embora triste. E os discípulos perguntaram para ele assim, vocês conhecem essa história? Alguns conhecem. E os discípulos perguntaram para ele assim, mas mestre, como é que você suportou tanta coisa ruim, a gente já não estava mais aguentando? E ele disse assim, se alguém te dá um presente e você não recebe, de quem é o presente? Se alguém te dá um presente e você não recebe, o presente é de quem estava tentando te dar, ele que leve de volta. O monge não recebeu o presente. Essa história é para dizer a gente que é nossa escolha aceitar a dor, aceitar os desaforos do outro, aceitar como desaforo, ou simplesmente aceitar que o outro é assim e deixar o outro ir embora e não se abalar com aquilo. Hoje, na hora do almoço, no meu trabalho, teve um problema lá entre duas pessoas e eu disse assim, vá àquele lugar. Aí, a outra não respondeu nada e ela ficou quieta. Depois ela disse assim, eu posso falar assim porque está na hora do almoço, né? Então, eu não vou responder, não vou para a corregedoria, não sei o que, não sei o que. Aí a outra disse, não, você pode falar agora, pode falar qualquer hora, pode falar na minha hora do trabalho, porque você vai mandar, mas eu não vou, não. Eu não vou, eu nem ligo, pode mandar. É essa história. Eu falei, olha só, eu vou contar uma história dessa hoje à tarde. Eu não aceito aquilo que o outro está me fazendo. Se eu me conheço, eu não tenho por que me abalar com aquilo que o outro está fazendo comigo. Eu não tenho porquê. O Leandro Carnal, que hoje está no YouTube, eu acho ótimo que esses intelectuais estão super pop hoje, né? E ele conta a história assim, de alguém que o ofende xingando a mãe. E ele diz, bom, se eu bem conheço a mamãe, não é essa pessoa que ele está falando. Né? E aí eu não vou me ofender. Mas se aquilo que ele falou é verdade, eu também não vou me ofender porque é verdade. Só que quem já disse isso há muito mais tempo foi Chico Xavier, que ele diz assim, meu filho, se as verdades que dizem de você, se as coisas que dizem de você forem verdades, acolha, vai trabalhar essas verdades. Se não forem, não ligue. Faça como esse presente aí, ó, nem ligue para esse presente aí. Deixa lá que é do outro aquilo lá. E por fim, eu quero agradecer a todos vocês que estamos chegando a esse finalzinho e desejar muita paz, mas lembrar do Evangelho de Jesus, Evangelho de João, quando Jesus disse assim, eu vim trazer a minha paz eu vou lá dou. Deixo-vos a paz, a minha paz eu vos dou. Não como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Então guardem isso. Jesus disse isso, eu vos dou a minha paz. Não como o mundo vos dá. A nossa paz é a paz interior. É a paz que a gente acessa quando a gente acessa o divino que há em cada um de nós, nas diversas situações da vida. A todos vocês, de coração, muita paz.